Hora de quê? Hora de quê? Do cafezinho. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para esse novo episódio, Hora do Cafezinho com a Keila. Quero desde já agradecer a vocês que já estão inscritos nesse canal. E quem já está inscrito, partilha com seus amigos, familiares. Para quê? Porque esse canal está voltado para ajudarmos outras pessoas, levarmos para outras pessoas uma palavra que talvez você não saiba, mas essa pessoa precisa ouvir. Ouvir com o quê, Keila? Com a experiência das pessoas que passam aqui por esse podcast, na Hora do Cafezinho da Keila, com essas conversas, que eu nem gosto de chamar de entrevista. É uma conversa onde as pessoas partilham sobre a sua experiência profissional, sua experiência de vida. Então, eu tenho um carinho muito especial com os meus convidados e trago eles aqui com esse propósito, sabendo que eles têm uma entrega para fazer muito válida, para ajudar quem está aí do outro lado a precisar de ouvir, de refletir. Então, você que já se inscreveu, partilha esse canal com outros amigos de vocês, com a família, e assim podemos ajudar uns aos outros. O mundo precisa das pessoas colaborando umas com as outras. Eu vou iniciar esse episódio com essa frase. Pessoas prósperas celebram, pessoas curadas vibram pelas outras. Pessoas com frequência elevada inspiram. Mas quem ainda está preso nas próprias dores, na escassez, na crítica, e que ainda não foi em busca de ajuda, critica quem foi em busca de ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta que lhe possa ajudar. Por isso, com essa frase, eu quero fazer a apresentação da minha convidada. A minha convidada ela é muito especial. Ela tem 63 anos, é mãe, é avó, tem uma vasta experiência na área da psicologia clínica e educacional. Exerce no agrupamento de escola e exerce também na parte clínica. Eu estou falando de uma pessoa que eu tenho muito respeito, um carinho muito grande e onde eu agradeço por ter aceitado estar aqui no estúdio com nós hoje, a fazer esse episódio e a tomar um cafezinho com a Keila e partilhar sobre a sua experiência e contribuir para que quem puder ver esse episódio, saber que sempre há uma luz no fundo do túnel. Eu estou falando da doutora Margarida Allen. Doutora Olá. Margarida, muito boa tarde. Olá, Keila. Obrigada pela forma carinhosa como me apresentou. E também quero dizer que o texto que escolheu é muito pertinente. Não vivemos em tempos particularmente bons, mas também não vivemos em momentos particularmente maus. É tudo, no fundo, uma questão de perspectiva. Exato. E acho que esse pequeno texto, o que diz é exatamente isto. E quando me fala que diz que há sempre uma luz ao fundo do túnel, claro que sim, claro que há. Como tudo na vida, trata-se de uma escolha. Sim. E a luz ao fim do túnel também é uma escolha nossa vermos essa mesma luz. Podemos escolher não a ver, podemos escolher vê-la. Exato. Doutora Margarida, eu quero agradecer imenso por estar aqui hoje conosco e poder fazer essa hora aqui do cafezinho, que é uma conversa a qual pode contribuir e ajudar imenso as pessoas que vão ver esse episódio, que estão inscritas no canal. Por quê? Porque nós, apesar de estarmos num mundo
tão evoluído, tão rápido, percebemos que ainda existe alguma resistência. Apesar de ter mudado muito nos últimos anos, nós temos uma resistência das pessoas acharem que ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, ir ao terapeuta é coisa de doido, ou mostrar uma vulnerabilidade perante a um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, uma pessoa que não se conhece, é uma fraqueza. Qual é a mensagem que a doutora Margarida deixaria para as pessoas que ainda têm esse pensamento? O que eu diria é, se nós não arriscarmos nada na vida, nunca sairemos da nossa zona de conforto, e também nunca aprenderemos nada. O não é garantido. Portanto, a experiência de ir a um psicólogo ou a um psiquiatra, o não gostarmos ou o não fazer sentido para nós, o não é garantido. E se o não é garantido e nós não estamos bem, por que não arriscar? Por que não tentar? Afinal, as probabilidades de fazer sentido para nós, na pior das hipóteses, estamos a falar de 50-50. Portanto, Correto. não faz sentido, se eu não estou bem, não tentar fazer seja lá o que for para estar bem. Correto. Portanto, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja a quem for, se eu não estou bem, o meu objetivo de vida principal deve ser estar bem, sentir-me bem. Se eu não me sinto bem, se eu me sinto mal, se sozinha não consigo, obviamente que tenho que pedir ajuda. E isso não é fraqueza. De todo. Há pouco falou numa coisa muito interessante e muito importante. Falou na velocidade em que as coisas, neste momento, mudam. Uhum. A evolução é tão rápida, que o ser humano, neste momento, não tem já capacidade para acompanhar a velocidade da evolução tecnológica. Uau. Portanto, isto traz-nos vários problemas, nomeadamente a nível de saúde mental. E eu não gosto de falar em saúde mental sem falar de saúde física, porque estas coisas, obviamente que neste momento, e há muitas centenas de anos, que o conhecimento já é tão grande que não é possível uma pessoa ter o domínio científico em todas as áreas. Portanto, houve absoluta necessidade de separar um bocadinho o corpo da mente para que nós consigamos abarcar o conhecimento de cada uma destas parcelas do ser humano. Mas eu disse parcelas. Nós não somos nem só mente, nem só corpo. Exato. Nós somos um todo. Uau. E, portanto, se nós não estamos bem, fisicamente, também não vamos estar bem emocionalmente, nem em termos de saúde mental. E vice-versa. Correto. Portanto, falarmos da saúde mental, para mim não faz muito sentido falar exclusivamente da saúde mental sem falar da física. Agora, é verdade que em termos de evolução histórica, a saúde mental começa-se a falar muito mais tardiamente do que da saúde física. O que faz todo o sentido, enquanto o ser humano está preocupado em assegurar a sua sobrevivência física, ou seja, luta pelo básico, pela comida, não é? Pela sobrevivência física, não tem espaço para se preocupar com a saúde mental. Portanto, a saúde mental está muito ligada à história da evolução das sociedades e do ser humano, da evolução científica, da evolução tecnológica, de tudo quanto tem a ver com aquilo que deu origem a estarmos no momento em que estamos hoje. Exato. Portanto, quando nós falamos e dizemos hoje há mais problemas de saúde mental, claro que há mais problemas. Até por uma questão de sobrevivência na Idade Média, os problemas de saúde mental, o que é que eram? Antes de mais, eram problemas de saúde física, ter que comer e beber para assegurar a vida. Portanto, à medida que a evolução vai acontecendo, naturalmente, nós hoje, por exemplo, em Portugal, ninguém morre de fome. As pessoas podem ter
dificuldades, têm dificuldades. Há pobres, mas não há pessoas a morrerem de fome. Portanto, nós temos as necessidades básicas asseguradas. A partir desse momento, nós começamos a ter disponibilidade para evoluirmos, enquanto seres humanos, a nível emocional, a nível psicológico e, portanto, as questões do foro mental assumem um papel cada vez maior e mais importante. Decorrente da evolução tecnológica, nós hoje temos uma série de desajustes relativamente à velocidade em que as coisas mudam, que não temos o tempo suficiente para acomodar essas mudanças. E, portanto, naturalmente, vão surgindo conflitos. E quando estamos a falar de conflitos, estamos a falar da não resolução de alguns conflitos. Porque isto é outra questão que me é muito cara. As pessoas associam conflito a uma coisa má. O conflito não é uma coisa má, faz parte da vida e mais, é absolutamente necessário para que nós cresçamos. E é muito importante que a doutora fale sobre isso, para as pessoas perceberem. Faz parte. O discutir não é uma coisa má. É saudável discutir. Agora, há limites para o conflito, há limites para a discussão. Quando nós não conseguimos resolver, ultrapassar um conflito ou uma determinada situação que nos está a afetar e não conseguimos resolvê-la, se ela ultrapassa determinado nível de intensidade, efetivamente pode pôr em causa a nossa saúde física ou mental. Não é só a nossa saúde mental. Porque muitas vezes os problemas de saúde mental tomam-se consciência depois de já se terem instalado problemas físicos. Exato. Muita gente fala, por exemplo, nas úlceras gástricas. Sim. Quando muitas vezes as úlceras já são uma somatização de um problema que, antes de mais, foi um problema psicológico, que não foi resolvido e depois, efetivamente, põe em causa a saúde mental. O que a doutora Margarida acredita que pode acontecer para a pessoa ter esse receio de achar que é uma fraqueza procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta e buscar ajuda se não está conseguindo sair daquela dor que nem consegue identificá-la nem falar sobre ela? É uma questão de mentalidade. Se nós formos para os países nórdicos, é tão natural ir a um psicólogo como ir ao ginásio. E há pessoas que fazem comumente, no seu dia-a-dia, a ida ao psicólogo está integrada no seu cotidiano exatamente da mesma forma como vai ao ginásio. Nós temos ainda uma cultura que tem a ver com a nossa história, também sociopolítica, e, portanto, estamos muito atrasados relativamente a alguns assuntos, porque também fomos muito protegidos. Nós não vivemos uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como a maior parte dos países viveram, e, portanto, há temas, áreas que nós não estamos tão desenvolvidos, eu até diria estaremos subdesenvolvidos relativamente a outros países. Agora, ainda há muito cultura de que quem vai ao psicólogo ou vai ao psiquiatra é maluco. Ou seja, enquanto se há uma dor, se há um pé partido, se há qualquer coisa, tudo bem, vai-se ao médico e é absolutamente normal. O ir ao psiquiatra ou ao psicólogo não é normal. Ou seja, é um assunto que ainda é um bocadinho tabu e que ainda não está normalizado. Embora cada vez mais haja mais procura, não só em termos de número de pessoas que procuram, como inclusivamente em termos etários. Sim. Cada vez crianças mais novinhas vão ao psicólogo, e falo da minha área, que é a psicologia, como também pessoas cada vez mais velhas. Nota essa diferença? Completamente. E de ambos os sexos, que normalmente as mulheres seriam claramente maioritárias na procura do psicólogo, hoje em dia não.
já há muitos homens à procura e cada vez mais velhos. Acha que o sistema, doutora Margarida, ele poderia contribuir mais para uma política de incentivar, educacional, para a comunidade perceber a importância de cuidar de uma área invisível, mas tão necessária? É assim, a política em termos educacionais, relativamente à saúde mental, existe. E o Ministério da Educação até é bastante dinâmico, quer em termos de facilitação de materiais, de intervenções, workshops, uma série de atividades que estimulam a nível do sistema educativo que se trabalhem as questões da saúde mental. O que acontece é que todo o sistema educativo não é o mais adequado para a população que nós temos. Nós continuamos a trabalhar num modelo que passa muito por as crianças e jovens terem que decorar conteúdos e não compreender conteúdos. Uau! E, portanto, o que acontece é que as ferramentas existem, no entanto, não são suficientemente difundidas e trabalhadas. E a nível mesmo de quem está nas direções das diversas escolas ou agrupamentos, ainda há uma grande ignorância relativamente ao papel do psicólogo escolar. E isto eu estou a falar logo, digamos que a montante que deveria ser trabalhar na prevenção e não na remediação da saúde mental. Correto. As ferramentas existem psicólogos nas escolas, contudo, continuam a ser escassos para o número de alunos, o rácio continua a ser elevadíssimo, o número de alunos para cada psicólogo. E aquilo que se espera do psicólogo passa muito por resolver as questões mais graves de conflito e em que basicamente as pessoas esperam que haja uma varinha de condão, que o psicólogo chega ao pé da criança que se portou mal ou do jovem que não estuda e resolve o problema. E não vai acontecer. E isso não vai acontecer, como Correto. é óbvio. Nem há disponibilidade para fazer acompanhamentos, que muitas vezes também acho, na minha opinião, que não deveriam ser na escola, mas deveriam ser a nível de centros de saúde ou fora da escola. Porque quando estamos a falar em saúde mental, eu também não tenho um médico na escola para tratar da saúde física de um paciente, de um aluno. Portanto, também não faz sentido para mim que um problema de saúde mental, não estamos a falar de uma perturbação momentânea, mas estamos a falar de uma depressão. Não é um surto psicótico, nada disso. Estamos a falar de uma... Mesmo acontecem surtos psicóticos na escola, mas não é para o psicólogo escolar fazer mais do que aquele apoio imediato. Exato. Deveria poder encaminhar e ter resposta imediata, quer a nível de centros de saúde, que seria logo a primeira barreira, não é? A quebrar, e depois só então ser encaminhado para um hospital, a menos que fosse uma questão de urgência. Mas o que acontece é que não adianta, porque... E é muito importante o que está dizendo, doutora Margarida, porque como eu tenho uma clínica de estética perto do Hospital São João, e já sabem que já há 13 anos eu trabalho com a maior parte da área da saúde, pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros, eu tenho acompanhado esse crescimento, e principalmente na psiquiatria do Hospital São João, a entrada de muita gente jovem. E bater nessa tecla é importante para as pessoas perceberem que isso que falou agora eu achei muito interessante, esse acompanhamento. Por quê? Porque a urgência, ela está lá preparada, a pessoa teve um surto psicótico, a pessoa está... Mas uma crise de ansiedade, ela poderia, se tivesse um acompanhamento, evitar chegar à urgência e acontecer tudo o que acontece.
que muitas vezes as pessoas não sabem. Quando eu falo que o sistema poderia, nessa forma, mudar, não só para ajudar os doentes, os pacientes, e encaminhar, porque a doutora puxou nesse lado que é o acompanhamento, mas também os profissionais de saúde, que percebem também dessa forma. Se houvesse um acompanhamento lá fora, aqui ficaria mesmo para urgência. Claro, e que deve ser. A urgência é, como o nome diz, urgência. Ponto. Aliás, um problema de ansiedade não é um problema para uma urgência. Agora, uma crise de pânico, se calhar é. Sim. E se calhar precisa de uma intervenção, naquele momento, até psicofarmacológica. Agora, não é por dar entrada num serviço de urgência de um hospital, em que a pessoa com uma crise de pânico é medicada, que o problema da ansiedade se vai resolver. Portanto, essa pessoa, obviamente, precisa de acompanhamento psicológico, psicoterapêutico e, eventualmente, psicofarmacológico. Correto. Mas não necessariamente. Porque há muitas crises de pânico que são absolutamente evitáveis. Se a pessoa tiver acesso a um psicólogo, e digo isto da minha experiência, eu quando tenho pacientes que têm ou sofrem de ansiedade generalizada e que sei que podem, por alguma razão, ter uma crise de pânico, eu dou-lhes o meu número de telefone e digo-lhes a qualquer hora do dia ou da noite, se acontecer, liguem-me. Porque em 5 minutos, 10 minutos, eu consigo resolver o problema. E a pessoa não tem que ir a uma urgência, não tem que dramatizar a ansiedade e esperar que ela descambe efetivamente numa crise de pânico. E se calhar também não precisa de uma terapêutica psicofarmacológica. Sim. Que pode perfeitamente evitar. Se me falar, por exemplo, num surto psicótico, eu já não digo nem direi da mesma forma. Correto. Agora, há muitas coisas que não faz sentido as pessoas irem a uma urgência. Agora, obviamente, que tenha que ter acompanhamento. Agora, para isso é preciso que haja mais psicólogos, é preciso que a profissão de psicólogo seja dignificada e valorizada, porque é completamente... como é que eu hei de dizer? Continua a ser uma profissão que a maioria das pessoas ainda causa alguma estranheza, porque o psicólogo não é um médico, não é sequer um enfermeiro, é assim uma coisa qualquer estranha que... Eu percebo. Que trata... eu percebo. Não sei se... É engraçado porque eu vou partilhar uma coisa com a doutora Margarida. É a mesma coisa o pessoal da saúde. O médico gastro, o médico urologista. Há uma tendência a achar que ortopedista não é médico. Que? Não é médico, ortopedista. Ortopedia? Sim. Por favor. Então... eu já parti um pé. Pronto, mas experimentem partir. Eu tô a lembrar disso, como trabalho com muita gente da área da saúde, há esse pensamento, então fez-me lembrar isso. E eu acho muito importante falar sobre isso para que as pessoas percebam que não pode ser uma profissão olhada com esse olhar tão banalizado. É verdade, mas também é verdade, mas eu compreendo que isso seja assim, porque se nós pensarmos, o curso de Psicologia oficial, só após o 25 de Abril, é que abriu em Portugal. Até 1974 não havia psicólogos reconhecidos em Portugal, e os que havia tinham a formação feita lá fora no estrangeiro e não era reconhecida sequer a profissão. Se nós pensarmos, nós só temos uma ordem há cerca, eu penso que foi em 2011, não estou bem certa, mas penso que só em 2011 é que efetivamente se conseguiu ter a ordem de psicólogos portugueses, portanto, cá. Portanto, é uma profissão relativamente nova.
Portanto, é natural que haja resistência e que haja alguma desvalorização. Nós, por exemplo, vimos na escola os professores a lutarem por melhores salários, melhores condições de vida, melhores isto, melhor aquilo. Vimos os juízes, vimos os médicos, os profissionais de saúde. Sim. Nunca se ouviu falar numa greve de psicólogos. Não. Porque nós somos um número ínfimo. Portanto, não temos, de facto, ainda peso para podermos bater o pé e reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários, reconhecer o desgaste brutal que é o exercício da profissão de psicólogo e, portanto, é absolutamente... ou seja, não é bom, eu não posso dizer que seja aceitável a forma como a psicologia e os psicólogos são vistos e tratados em Portugal, mas também não posso deixar de alguma forma de compreender o porquê desta dificuldade de aceitação, porque efetivamente é uma profissão comparativamente às outras ainda muito, muito jovem. E eu queria que a doutora Margarida explicasse para as pessoas que vão ver esse episódio quais os primeiros sinais que pode ter quem está de fora para ajudar um familiar ou um amigo ou alguém que perceba que está com esse problema, mas sabe que essa pessoa tem, além do problema, tem uma resistência. O que na tua experiência como psicóloga, qual dica que daria para quem está de fora? Porque, às vezes, é muito difícil para as pessoas que estão no entorno também conseguirem chegar à pessoa, porque ela já está no seu vazio, não é? Na sua dor. Eu acho que há aqui duas coisas importantes e depende do grau em que a pessoa já está. Eu, quando vejo alguém que, por exemplo, nas crianças, não quer ir à escola, começa a haver uma descida de aproveitamento, ou nos adolescentes que começam a isolar-se, ou que começam a ter questões de dificuldade no sono, ou porque adormecem tarde, ou porque acordam demasiado cansados, ou porque choram. Ou seja, há uma série de sinais que vão surgindo e que são sinais de alerta. E, portanto, quando nós percebemos algumas destas coisas no outro, sejam pais, sejam amigos, seja quem for, devemos estar atentos. E, antes de mais, disponibilizar ajuda. O outro saber que tem quem apoia. Se a situação não é resolvida naturalmente entre amigos, entre pais e filhos, temos duas hipóteses. Ou damos tempo à pessoa explicando o que é que faz o psicólogo, o que é que faz o psiquiatra, e propondo. Ou até dando o exemplo, se a pessoa já passou por essa experiência, explicar o que é, o que não é, o explicar que, embora faça alguma impressão, nós temos muito mais facilidade em falar com um estranho do que com alguém que conhecemos, porque quando alguém não nos conhece, não há julgamento. Portanto, naturalmente, a pessoa fala muito mais à vontade. Mas quem não passa por essa experiência não tem essa percepção. Exato. Portanto, seja por explicar, seja ir ouvindo e, de alguma forma, conseguir que a pessoa vá ao psicólogo ou ao psiquiatra, e, na minha opinião, o primeiro passo deverá ser o psicólogo, porque eu acho que o psiquiatra é para coisas que já são mais pesadas, mais dentro já claramente da patologia, e que muitas coisas podem ser evitadas, começando pelo psicólogo. No entanto, há situações que são tão graves,
que seja de uma forma ou de outra, vá um ou vá o outro, porque também me aparecem pessoas em consulta e na primeira consulta eu digo, olha, eu não posso fazer nada por si sem ser vista por um psiquiatra porque precisa de ser medicada e eu não o posso fazer. Correto. Portanto, preciso de uma avaliação. Agora, chama a atenção particularmente para adolescentes e para crianças que os pais, antes de mais, são pais. Isto significa que são soberanos relativamente àquilo que é o melhor para os filhos. Sim. E falo isso por experiência própria. Às vezes nós damos demasiado espaço e demasiado tempo, porque hoje há muita cultura do respeito pelo outro, e que sem dúvida deve haver, mas há uma fronteira entre o respeito e o deixar cair. Correto. E há situações em que, se a criança ou o adolescente continua a dizer que não quer ir, e se os pais veem que a questão não é ou não está a ser resolvida, simplesmente tem que marcar a consulta e levar. Ponto. E depois fica a cargo do profissional, seja ele psicólogo ou psiquiatra, fazer ou não fazer o acompanhamento. Decidir se é grave ou não é. Porque muitas vezes, ao querermos deixar, particularmente os adolescentes, que é mais frequente, percebam que têm que ir, mas que também sabemos que se eles não estiverem dispostos a, muito dificilmente se consegue fazer algum trabalho. Mas não acredita que essa dificuldade também é porque os próprios pais também não tiveram um acompanhamento? Essa dificuldade dos pais terem... Mas isso é inevitável. Percebe? Isso é inevitável porque nem todos os pais, a maior parte das pessoas nunca foi a um psicólogo. Pois não. Mas aí que está, é esse ponto, é que os pais também têm essa dificuldade. Os pais hoje em dia têm... Eu não diria e é mais fácil. E é mais fácil fazer o quê? É mais fácil eu fingir? É mais fácil eu colocar debaixo do tapete? É mais fácil eu comprar o bilhete que a pessoa quer ir viajar? É mais fácil eu comprar o telemóvel? É mais fácil eu comprar uma PlayStation e colocar lá o jogo que quer? Porque a tela vai fazer o trabalho e a tela não vai fazer o trabalho, porque hoje já há um registro no Sistema Nacional de Saúde, onde as pessoas chegam na urgência e pode estar considerado, diagnosticado a doença de tela, que é a doença de a criança está muitas horas. É um comportamento aditivo como outro qualquer. Sério? Agora, aqui a questão que eu acho é que está a bater num ponto fundamental, que é os pais não foram ao psicólogo. Os pais não têm que ir ao psicólogo, mas têm que ser pais. E hoje as pessoas não têm a mais pálida noção do que é ser pai. Hoje em dia, as pessoas encaram a parentalidade como sendo o assegurar tudo aquilo que os meninos querem e lhes apetece. E, portanto, a cultura hoje não é de assegurar a sobrevivência física com o comer, o beber, o vestir, o ter onde dormir, o ter educação. Não. Os princípios hoje são completamente deixados ao Deus dará. Portanto, os pais não só não exercem a sua autoridade enquanto pais, como também não estão minimamente sensibilizados, ou os modelos também que já tiveram, já não são exatamente o da parentalidade enquanto porto de abrigo, enquanto porto seguro, mas enquanto porto de regras, exatamente, enquanto ponto de transmissão de princípios, sim, e de exigência de responsabilidades. Correto. Portanto, se nós não temos pais a saberem ser pais, muito dificilmente vamos ter filhos a saberem ser filhos e a saberem ser pessoas. Exatamente. Porque a falta de identidade acontece que eu não tenho uma referência. Se quem é o tutor, o responsável, não sabe a sua própria identidade, eu não vou saber a minha identidade, a não ser que eu cresça, eu viva uma vida onde depois a vida me obrigue a ter que fazer o caminho de volta e ter que percorrer e ter que entender sobre as minhas dores, as minhas mazelas. Agora, aqui, nesse ponto que colocou dos pais,
acredita que é porque a sociedade está nessa velocidade e os pais trabalham e não querem ter esse tempo, porque na pandemia a gente viu coisas que não era para ter visto. Exemplo. Houve um momento na pandemia em que pais e mães que amam os filhos, amam muito os filhos, e não há dúvida que amam. Mas quando o governo português dizia é para abrir, via-se na televisão, eu pensava assim, mas por que estão comemorando? Eu estava comemorando entregar os filhos à escola, deviam estar felizes com os filhos na escola. Não, eu não aguento mais. Por que isso, doutora Margarida? Eu não percebi aqui uma coisa. Disse que os pais comemoraram... Comemoravam a entrega dos filhos à escola. Aquele momento de estar muito tempo, imagina. Todos, muito tempo, na minha percepção, sim, daquilo que as pessoas dizem que é família, e aquilo que eu, Keila, que tive o privilégio de ter duas, porque sou adotada, e pela história de vida que tenho, que um dia fui criança, adolescente, jovem, eu olhava e pensava assim, mas por que eles estão comemorando para entregar entregarem as crianças? As crianças. E chegou, como tem uma clínica, né? E se eu tenho uma clínica, trabalho com quem? Com mulheres que trabalham, que têm filhos. Entregar os filhos, tipo, é como se fosse um alívio. Deixar na escola, deixar na creche, como se... Eu tenho professoras que eu digo a elas assim, vocês são professoras, vocês não são mães. Porque eu fui criada assim, eu fui criada que professora, ela me ensina, ela não me educa. A educação é de casa e a professora me ensina. Mas isso esqueceu-se, isso perdeu-se alguns no passado, mas não é a realidade hoje. Mas é um erro perder-se isso. É um erro. Claro que sim. E tanto é que é um erro porque vemos hoje o resultado que isso dá, não é? A falta de valores e princípio. Ao perder-se, a gente vê como a nossa comunidade está, o mundo está. Então, eu queria entender por que as pessoas tiveram esse tempo de reflexão e, ao mesmo tempo, tiveram esse comportamento. E não conseguiram fazer ali aquela gestão familiar. Eu acho que há aqui várias questões. Primeiro, eu não vejo de uma forma tão negativa, tão pejorativa, essa alegria por entregar os filhos à escola. Eu acho que essa efusividade, essa alegria de levar os filhos à escola, ou pelo menos quero acreditar, que seria o comemorar a normalização de uma vida Vamos acreditar que fora de portas. Portanto, eu quero acreditar nisso. Agora, é verdade que para muita gente foi muito mau o estar confinado, mas também foi muito bom para muita gente. E mesmo trouxe muitos ensinamentos e muita aprendizagem, graças a Deus, a muito boa gente. Sim. Porque as pessoas tomaram consciência, muitas delas, que não sabiam estar sozinhas com os filhos. Eu tive o caso, por exemplo, de uma situação de uma mãe solteira, com duas crianças, a mais velha com 4 anos, talvez 5, e uma outra com 2, 3, portanto eram 2 irmãos, e que cada vez que falava ao telefone com aquela mãe, eu só ouvia berros, mas era berros das crianças, uma coisa do outro mundo. E depois a mãe também era aos berros que falava com os filhos. Toda a gente saturada. E ela dizia-me, doutora, eu não aguento. Eu estou o dia todo com eles. Eu estou a noite toda com eles. Eu nunca estive de manhã à noite sem ter ao menos a escola para eles irem. Claro. Portanto, é natural que estranhasse. Agora, estou a falar de uma pessoa com poucos recursos emocionais e, portanto, e até culturais, portanto, ali com muitas lacunas e que precisou de muita ajuda e muito apoio.
Mas acredito que muita gente não soubesse estar 24 sobre 24 com o seu marido e com os seus filhos. Aliás, o que aconteceu foi que, se houve alguns casamentos e famílias que saíram mais robustos ou robustas, também houve um aumento da violência doméstica, por exemplo. E do divórcio também, que foi comprovado. E de divórcios, exatamente, porque quando as pessoas tiveram que estar 24 sobre 24, os problemas agudizaram-se, ou não se agudizaram, mas tornaram-se visíveis. Não puderam ser atirados para debaixo do tapete. Agora, que a pandemia teve, em termos de impacto de saúde mental, um grande impacto, teve. Não só pela circunstância do isolamento, como pelas consequências físicas e psicológicas, até neuropsicológicas, que a doença do Covid deixou, e as sequelas que ainda hoje todos nós vivemos com elas. E a depressão teve efetivamente um aumento enorme. Não apenas por causa do isolamento, mas também é uma das sequelas dos sintomas que ficaram do Covid. Sim. Quero chamar aqui para uma conversa que está sendo muito falada. E é um assunto a qual eu queria explicar. Não sei se a doutora está por dentro deste assunto. Obrigada. E tem causado muita opinião, que existe agora, com isso, né, da inteligência artificial e tudo, essa velocidade toda, as pessoas com isso dizerem que foi a pandemia que afastou os seres humanos dos seres humanos. Pronto, cada um tem a sua opinião. O que acontece? As pessoas vivem mais através das redes sociais. Então, as pessoas não têm contato físico, as pessoas não têm olho no olho. As pessoas não têm essa conversa que nós estamos tendo aqui. As pessoas não têm isso de eu pedir um copo d'água que acabou e a Amanda pedir para trazer e eu dizer obrigada. Essa natureza não existe. Está muito difícil. Confinada. Exato. Então, o que acontece, doutora Margarida? Há agora uma nova tendência. E, como toda tendência, a gente sabe que não necessariamente ela é algo que seja bom. Não necessariamente. Que é as bebês reborn. Que é o quê? São bebês que as pessoas não são bonecas. Sim. E que eu sei, e estou conversando isso com a doutora porque já conversei na minha clínica sobre isso, dos psicólogos fazerem esse trabalho, não é? Quando uma pessoa sofre de violência e tudo. As pessoas terem bonecas para fazerem de filhos. Imagina, as pessoas fazem o parto, as pessoas levam a boneca para a escola, a boneca tem direito a... Essas bebês é real, é como se, mas são bonecas, mas como se fosse mesmo um bebê. E isso tem causado uma grande preocupação na área da saúde, as pessoas preocupadas. Quem trabalha muito com essa área de terapia, tem psicólogos, já vi até psiquiatras a falarem sobre isso, dando a sua visão e a sua sugestão sobre a preocupação. Olha, vamos com calma, não é? Porque uma coisa é a inteligência artificial, outra coisa é fazer os robôs, agora outra coisa é querer deixar de terem humanos e fazer de um acessório, um objeto
um filho, sabe? Eu percebo que muitas pessoas... Eu não estou aqui para fazer juízo de valores nem para julgar ninguém. Eu não preciso fazer isso porque todo mundo já faz por mim. Eu estou aqui para alertar que nós temos que ter cuidado com as tendências e com aquilo que pode prejudicar as pessoas. Então, a minha pergunta é: essas pessoas, homens e mulheres, tanto é que tem até agora tem um casal que está brigando na justiça por causa da boneca, para quem fica o filho. E não, isso é um caso muito preocupante. E já tem uma clínica aqui em Portugal também que já faz. E eu pensei assim, isso não está sendo normal, isso não pode ser normalizado, porque daqui a pouco nós estamos nossa espécie fica em extinção, né, doutora Margarida? Assim, para mim, pessoalmente, não faz sentido. Mas o que leva as pessoas... Porque isso começou isso foi uma tendência, foi uma coisa assim muito rápido. As tendências são exatamente o que o nome diz, são tendências. Aqui há uns anos, eu não sei se era o boneco, não sei se era o Tamagotchi, o que era, que era um boneco, já não foi do tempo dos meus filhos, mas pronto, em que eles tinham que dar de comer, tinham que X horas, sim. E há já muita coisa e muitos jogos que reproduzem a vida ou aquilo que se passa nas sociedades e em que as pessoas, por exemplo, havia um jogo que era que faziam umas quintas e que depois tinham que dar de comer aos animais às X horas e depois, pronto, para reproduzir, ok. Estamos a falar em termos lúdicos. Sim. Tem que haver aqui porque teve uma colega sua e um psiquiatra que disse que eu li um comentário que eles disseram: porque não fala, porque não reclama, porque não chora à noite e porque continuar a não fazer e não vai causar dor e nem vai trazer problemas. Pois, mas a dor faz parte da vida. Pois. E no dia em que nós não tivermos dor, também não sabemos o que é não ter dor. Porque isto tudo faz parte, é como uma moeda, tem duas faces. Exato. E não podemos ter uma sem ter a outra. Portanto, se nós não tivermos aqui o reverso, deixamos de ter termos de comparação. Portanto, não podemos valorizar nem desvalorizar, seja lá o que for. Isto é a primeira coisa. Depois, a frustração, como já atrás falei, o conflito, fazem parte da vida. E nós, enquanto seres humanos, se queremos manter a espécie ou as características e o desenvolvimento enquanto seres humanos, estamos a falar de um assunto. Quando começamos a falar em criar robozinhos para nós educarmos, estamos a falar de outro assunto. Uma coisa é a inteligência artificial, da mesma maneira como a teoria da relatividade. Sim. Não é o Einstein que fez mal em ter descoberto a teoria da relatividade. Porque não foi ele que fez as bombas atómicas. Podia ter utilizado, sim, e foi utilizada para fins benéficos e positivos. Portanto, a inteligência artificial, por si própria, não é má. Pode fazer muita coisa boa pelo ser humano. Para quem sabe usar. Agora, é preciso haver, lá está, regras, leis que protejam aquilo que é o ser humano e a vida do ser humano. Sim, porque eu conheço uma pessoa que não tem amigos. Agora, se conhece só uma, está cheia de sorte. Não, eu conheço uma pessoa que não tem amigos. Ela disse para mim que ela conversa com inteligência artificial. Aí ela tá é lá, muito mais fácil. Aí ela diz lá, olá. Aí, sim. Vamos conversar. Aí fica conversando. Fica 3, 4, 5 horas na tela. Mas isso a mim não me choca nada. A mim o que me choca mesmo é as pessoas, e que há pouco falou, que só se alimentam das redes sociais, só falam através das redes sociais, que têm uma linguagem digital muito particular, muito pobre. Um vocabulário muito empobrecido. Muito reduzido. Sim. E isso leva quase que a um embutamento emocional. Porque correto, nós só sentimos aquilo que somos capazes de descrever. Concordo plenamente. Portanto,
Uma pessoa que só se relaciona, só se envolve emocionalmente através das redes sociais, é uma pessoa que se está a amputar todos os dias. É uma pessoa que está longe de saber o que é inteligência emocional. Nem fala em inteligência emocional, simplesmente não sabe o que é emocionalidade. Sim. Porque não tem ferramentas, não tem vocabulário, não tem a oposição do outro. Sim. Para ter que esmiuçar o que sente, tentar explicar o que sente e encontrar o vocabulário de acordo com aquilo que está a sentir. Sim. Isto não acontece. As mensagens são extremamente curtas, são todas em abreviaturas. Sim, que não dá para perceber. Mas é um facto. É um facto. E nós podemos não perceber porque somos de outra geração. Mas esta malta nova, eles entendem-se lindamente. Mas eles entendem-se porque, enquanto que nós conseguimos discriminar 4 ou 5 emoções diferentes ou sensações diferentes, eles, com a mesma frase, conseguem meter lá 10 ou 15 coisas diferentes. Portanto, a comunicação, eu diria que é uma comunicação por grosso. Não é uma comunicação que contribua para o crescimento, para a discriminação emocional. E, portanto, o desenvolvimento é nulo. E depois tem a parte perversa, que é quando é que as pessoas têm um não? Quando é que as pessoas são postas em causa? Isto é absolutamente fundamental. As pessoas têm que saber lidar e aprender nas situações da vida a lidar com a frustração, com o conflito, com a oposição. E não é simplesmente, ok, este aborreceu-me, então olha, eu desligo, agora não falo não sei quanto tempo e viro-me para o outro. Isto é fácil. Pois, mas não é assim. Mas isto embota. Isto não contribui para o meu crescimento. Nem para a evolução. Eu concordo plenamente. Plenamente. Porque essa questão das bebês reborn foi feita para crianças brincarem. Só que isso tomou uma proporção tão grande e de uma maneira tão assustadora que veio psiquiatras, né, renomados a falar sobre isso. Mas, eu fico, mas a falar, a pensar por que está levando o ser humano a trocar uma coisa de silicone, não é? Para fazer disso uma... mais fácil. Pois, mas é isso que está acabando de dizer. Quando é que... Se as pessoas não estão treinadas para a dificuldade, percebe? Não vão querer a dificuldade. Mas acabou de dizer agora sobre isso. O não, as pessoas não são postas em causa. Quando uma pessoa é colocada em causa, quando a pessoa é confrontada com a verdade, as pessoas não querem. É como se vivessem nesse mundo aqui que não é real. Porque isso aqui não é real. Porque não é real para quem não vive nele. Porque mas repara. Para os jovens. Repara. É uma realidade. Repara, mas é uma realidade virtual. Claro. Porque quando eu saio dali, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, mesmo eu sendo jovem, eu tendo 15 anos, eu tendo 16 anos, eu tendo 20 anos, eu tendo 30 anos, não me interessa, eu tendo faculdade, eu tendo no 12º ano, eu sou um jovem que não vou estar aqui dentro. E aqui nessa vida aqui, todo no mundo... virtual, aqui todo mundo coloca o quê? Coisa bonita, ninguém coloca coisa ruim. É tudo lindo. Coloca. Aqui é coisas muito más. Não, mas tem pessoas... Não. As pessoas só colocam coisas boas. Aqui ninguém vive coisa ruim, doutora Margarida. Aqui todo mundo é feliz. Toda a gente é feliz. Eu peço desculpa, mas eu não concordo. Porque há muitas críticas nas redes sociais. Não é críticas, eu não estou falando de críticas. Eu estou falando de vida. Sim. Imagina. Mas é que a vida das pessoas passa a ser apenas a vida virtual. Pois, mas uma coisa é crítica. E peço desculpa. E chega-se a casa, o pai e a mãe, também não... Quem lá está são umas pessoas. Não é o pai e a mãe. Porque quem lá está, quando estes jovens chegam a casa, são pessoas que também estão agarradas ao telemóvel. Isso... São pessoas que, na melhor das hipóteses, fazem uma refeição, se é que não é fast food, e cada um se serve
E nem sentam à vai mesa. cada um para a sua televisão da casa ver o programa que apetece a cada um. Isto é a realidade. Isto é o que eu ouço dos meninos que acompanho na escola. A doutora ouve dos meninos e eu ouço dos graúdos. E eu não vejo a vida dos miúdos. Eu vejo a vida dos graúdos. E a vida dos graúdos é perfeita. Aqui dentro. Porque é fotografias, é tudo perfeito. Eu não estou falando de crítica. A crítica é os comentários. Claro. A vida perfeita. Sim. Imagina, um cenário igual. Isso aqui é um cenário. Claro. Então ninguém... As pessoas que estão vendo eu e a doutora ali, elas não estão vendo ali atrás. Elas não conseguem ver ali atrás. Então, elas só vê o perfeito. Elas não vê todo o pessoal que está ali e tal. Eu gosto muito disso. A Amanda não é muito a onda dela de eu falar isso, mas eu falo, porque eu gosto das coisas reais. Eu tô aqui com a doutora Margarida, mas tem aqui o pessoal da equipa, do estúdio, que estão ali atrás. Então, as pessoas têm que aprender que atrás disso aqui existe uma outra coisa, que é os bastidores. E na nossa vida, nós vivemos o quê? Nós vivemos a vida real é nos bastidores. Porque na beleza, no bonito aqui, olha, é quando vai na festa de casamento, é quando vai no batizado, é tudo lindo. Mas e os bastidores? Eu tô falando nessa questão. Porque eu trabalho todos os dias com pessoas graúdas que têm uma dificuldade aqui, nessa tela aqui, de colocar uma vida e depois vive numa frustração na vida real. Não há necessidade. Mas a questão é que na vida real também fica muito pouco. Porque a vida real acaba por ser sempre o parecer. Não é o ser, é o parecer. E, portanto, mesmo em casa, longe do telemóvel, as pessoas vivem a parecer. E isso não é o correto. Com o parecer. Não estão preocupadas com o ser. Exatamente. E por quê? Porque é a sociedade em que vivem e porque há aqui um gap que teve a ver também, lá está, com o nosso desenvolvimento socioeconómico e sociopolítico, que tem muito a ver com o facto de, após o 25 de Abril, houve a democratização do ensino. Portanto, e houve um aumento substancial do nível de vida da população em geral. Portanto, o ensino passou a ser para todos. Toda a gente hoje em dia tem que chegar ao 12º ano. Não interessa como. Pode ir a fazer o pino, de barriga, andar para trás, não interessa, mas tem que fazer o 12º ano, porque todos temos direito à educação. Sim. E ainda bem que temos todos direitos à educação. Agora, o termos direito à educação não quer dizer que ela seja igual para todos. Todos é que temos que ter a mesma oportunidade, o que é completamente diferente. E o que é que acontece? Enquanto que há, efetivamente, a democratização do ensino, não há uma democratização da educação do ser, da evolução do ser, pelo respeito, pelos valores. Ou seja, houve todo um conjunto de aspectos que efetivamente evoluíram, mas houve um desajustamento, porque este desenvolvimento não foi na sua globalidade. Ou seja, houve aspectos que se desenvolveram muito, mas houve outros que foram ficando para trás. As regras de educação passaram a ser uma coisa pirosa, uma coisa fora de contexto. A emancipação da mulher, muito bem, ótimo, excelente, 100% a favor. Mas isso não quer dizer que eu, sendo mulher, seja igual ao homem. Pois não. Eu não sou igual a um homem. Eu também não. Eu tenho características diferentes de um homem. Corretamente. E os homens, que também têm evoluído, não são iguais às mulheres. Exato. Portanto, uma coisa é falarmos de igualdade. Outra coisa é nós afirmarmos que homens e mulheres são iguais. Portanto, isto é um exemplo daquilo que foi a evolução. Evoluiu-se imenso em muitos aspectos, mas houve aspectos que ficaram absolutamente perdidos para trás.
essa falta do ser, não é? Porque as pessoas não querem ser, querem parecer. E eu tenho que ser, porque o meu eu é ser, não parecer. Porque o parecer é supérfluo. Vive nessa parte superficial. Causa, querendo ou não, concordando ou não, eu, 13 anos a trabalhar com pessoas graúdas, causa frustração, causa dor. Causa conflito. E conflitos internos e externos. Por isso que tem muita gente divorciada e muita gente separada e muita gente se matando dentro de casa. Agora, a minha pergunta é, e por que não ser e ficar parecendo? Mas isso tem a ver com a consistência, com a incongruência. Se eu pareço aquilo que eu sou, ok, tudo bem. Agora, tem que haver balizas. Obviamente que se nós não... Acredita que é uma máscara que as pessoas colocam, vivem uma... mas todos nós precisamos de máscaras. Mas essa máscara que as pessoas colocam de uma... Imagina. Uma máscara de ser uma coisa que não existe. Imagina, eu tô com a Margarida aqui. Essa Margarida que está na minha frente é a Margarida que é a mãe da Maria, que vai na minha clínica, que eu conheço. É a Margarida, é real, que está aqui conversando comigo, que nós conversamos lá na clínica, sim. Sim. Essa Keila que está na sua frente é a Keila que você conversa lá na clínica, é a Keila que conversa com a Maria, que estamos conversando assim, que é real, não muda porque estamos conversando aqui assim. Claro. Pois, mas não é assim. Então, o que leva as pessoas não serem assim, viverem como se elas tivessem que provar ou demonstrar algo que depois vai trazer não transtorno nem para mim, nem para Margarida, claro, para elas próprias. Por que elas não podem ser elas? Por que elas têm que só parecer algo? As pessoas nem sequer têm essa consciência. Porque se tivessem essa consciência, não o fariam. Ninguém vai procurar viver em função da imagem, sabendo que, mais dia menos dia, vai pagar a fatura por isso. Mas hoje nós estamos no mundo, doutora Margarida, que as pessoas só vivem da imagem. Pronto, e depois também pagam a fatura, não é? Mas só... Se está muito chega, atenta hoje, exatamente, infelizmente... E se calhar por isso E que eu digo uma coisa, acho que nós temos que entender que a vida... a gente nasce, cresce, reproduz, morre, mas nós vamos ser crianças, nós vamos ser adolescentes, nós vamos ser jovens, nós vamos ter aquele momento ali da juventude e depois ter o momento dos 40, dos 50 e vamos envelhecer sim. E é bonito, tá, gente? É bonito. É bom. Tá bem? É bom e é bonito. É bom. Não, mas eu estou vivendo num mundo que não é assim. Então temos que ter esse nós cuidado. Já estamos melhor. Eu acho que já estamos melhor. Não estamos. Mas eu acho. Eu não sei lá pro lado de Santarém, mas por esses lados aqui, minha filha, as coisas não estão tão famosas assim. Não, eu não concordo. Tanto é que os médicos, não é, estão ganhando muito e os médicos que são cirurgião plástico que digo que para eles, contra eles falam, tá exagerado. Para eles próprio está exagerado. Se cirurgião plástico está achando que está exagerado, é porque as pessoas estão fazendo uma mudança muito radical daquilo que era para deixar ser o natural, não é? Sem dúvida, mas também é verdade que, e graças a Deus, cada vez há mais pessoas com poder económico que se possam permitir a fazer as cirurgias que muito bem entenderem. Concordo. Agora, aqui, o que para mim está em causa é que as pessoas não são felizes. Ou seja, alguns, em qualquer momento, que não sei quando é que vai surgir na vida dessas pessoas que vivem em função do parecer, alguns, no seu percurso de vida, se vão sentir mal. Pronto, mas aqui tem uma coisa, doutora Margarida, é que as pessoas têm dinheiro e é bom para a economia do país e é bom para os médicos, e eu sei o que estou falando. Aí, então, é bom fazer uma abdominoplastia, é bom fazer uma colocação de mamas, é bom fazer uma alteração facial no rosto. É bom. A economia do país agradece. Os cirurgiões plásticos, meus amigos, agradecem. Olha, eu tenho muitos. Ainda enfermeiros bem. Também. Ainda bem. É verdade. Ainda bem que há trabalho. Só que há um problema, que a doutora diz, é bom, mas é mau. Sabe por quê?
Porque quando a maior parte que paga para fazer esses serviços vão em busca de algo que não é aquilo que elas querem. Está comprovado, ok? Pelo Sistema Nacional de Saúde. O que acontece? As pessoas fazem a cirurgia, buscam a melhoria, buscam achando que está lá o problema na barriga, porque não tinha mama, porque o rosto era assim, e depois que fazem... A infelicidade mantém-se. Aí fala, afinal, eu continuo infeliz. Então, por favor, não vamos normalizar, gente. Primeiro é de dentro para fora. Cuida dentro, aí depois você cuida fora. Essa normalização é um pouco assustador, porque se os próprios médicos já ficam um pouco assustados, eu trabalho com enfermeiros que têm mulheres e homens, não é, que poderiam terem esse cuidado. Pá, primeiro vê aí dentro de você se não está faltando nada, se talvez você não está aí bem com alguma coisa, para depois... Porque eu sou dona de uma clínica de estética. 13 anos. Uhum. Eu sou a favor de cuidar do corpo. Eu sou a favor das pessoas fazerem tratamentos. A minha clínica não é uma clínica de tratamentos invasivos, mas... E sou a favor das pessoas que têm dinheiro fazer, quando acham que tem que fazer, os tratamentos invasivos, mas fazer por uma causa onde essa pessoa sabe que está fazendo aquilo e consciente daquilo que está fazendo. Agora, não é fazer em busca de uma felicidade que depois não vai achar. E depois vai culpar médicos, vai culpar enfermeiros, vai culpar o mundo, vai culpar o país, e a culpa não está. Não está com ninguém, percebe? Então, não podemos normalizar tanto assim. Eu sei que estou falando e estou debatendo esse assunto, e quem ouvir da área da saúde vai perceber muito bem isso que eu estou falando e vai agradecer, porque é assustador. E depois os resultados também. E depois quem sofre é o Hospital São João, porque tudo que dá mal vai para lá. E é isso, percebe? Então, não podemos... as pessoas... O normalizar. O normalizar que esse superficial... Porque é bonito a pessoa fazer coisas fora para se sentir com a autoestima bem. Mas ela faz e depois ela... É uma ilusão. Pronto, mas... É uma ilusão. Consegue perceber o que eu estou dizendo? Claro que sim. No fundo, procurar fora aquilo que está dentro. Exato. E que depende apenas de dentro. É procurar a felicidade externamente, quando a felicidade está dentro de cada um, e a forma como cada um consegue sentir-se bem na pele que tem. Mas o que me está a dizer relativamente às cirurgias plásticas, eu sei que no Sistema Nacional de Saúde é possível perfeitamente fazer cirurgias estéticas, mas só se fazem quando isso contribui ou é absolutamente imprescindível para a condição... como é que eu digo? Quando, de alguma forma, é absolutamente fundamental essa cirurgia para o bem-estar mental daquela pessoa. Sim. Ou seja, essas cirurgias são feitas, efetivamente, e são absolutamente 100%... Mas isso é uma patologia de doença. Cargo. Não tem que ser uma patologia de doença. Tem, porque imagina, as pessoas que no Hospital São João que fazem essa cirurgia, cirurgia plástica, Sim. que eu tenho amigos lá do serviço da plástica, um abraço pro pessoal lá da plástica, gente boa. São pessoas que tiveram que fazer tratamentos, são pessoas que tiveram que perder 200, 300 quilos, são pessoas que passaram por processos terríveis e onde tiveram um problema clínico de doença, porque quem tem 200 ou 300 quilos ou 150 quilos não está saudável, está com problemas de doença, sim. Aí o que acontece? Acontece que lá no Sistema Nacional de Saúde, não é? No público. Eu estou a falar das pessoas que não conseguem entrar por vias normais no público, porque eu estou com depressão, porque eu tenho isso. Aí não consegue, aí vai lá e paga quem?
paga o particular. Só que depois não encontra a solução que queria, ou se dá errado, o público é que tem que receber. Percebe? É isso que eu estou falando. É assim, o mundo da estética, não sei particularmente como é que funciona. Sei que existem clínicas de estética e de cirurgias plásticas e que têm equipas, efetivamente, e com psicólogos a trabalhar e que, portanto, não fazem o que a pessoa pede. Fazem aquilo que a equipa considera que é viável e aconselhável para aquela pessoa. Não é só porque quero tirar esta ruga ou pôr o nariz mais assim ou a boca mais assado que se faz. Não sei se todas funcionam assim, não faço a mais pálida ideia, acredito que não. É possível. Agora, para mim, aqui o que está mais em causa é, ou aquilo que eu percebi que é a preocupação da Keila, é a valorização extrema da imagem, em detrimento daquilo que a pessoa é. Isso faz parte, infelizmente, da sociedade atual, que está muito presa, lá está, ao avanço demasiado rápido das tecnologias, de informação, de marketing, de uma série de coisas. Ainda assim, eu acho, e estou positiva relativamente a isso, contrariamente à opinião da Keila, porque cada vez mais eu vejo, por exemplo, modelos, ainda reparei há dias na televisão, já não sei qual era o anúncio, mas que apareciam pessoas magras, gordinhas e assim. Isto é um título de um livro da Isabel do Carmo, mas Sim. acho que define muito bem. Ou seja, o conceito de beleza que nós temos, o conceito que havia quando eu era miúda, de que a pessoa bonita, bem feita, tinha que ser quase que anorética, magra, escancelada, Sim. em que só a juventude, e quando falo na juventude estou a falar na casa dos 20, quando alguém se aproxima dos 30 já começa a ficar preocupado porque está a ficar velho. Eu acho que isso tem bastante, ou seja, tem-se vindo paulatinamente a atenuar. Acho que hoje as pessoas já não estão tão agarradas a esses mitos, acho que já conseguem conceber padrões de beleza menos estereotipados e vejo cada vez mais pessoas a procurarem para se sentirem bem. Em todas as idades. Eu não partilho dessa opinião porque eu trabalho com pessoas e já tive ajuda de pessoas da área médica para ajudar pessoas e convencer a pessoa de 30 e poucos anos, de 26 anos, de falar, não faça isso agora. Você é uma mulher jovem, bonita, você ainda não teve filhos, não faça isso agora, percebe? Então, por trabalhar na área da estética... Mas peço desculpa por interromper. Mas se um médico entende que a paciente não deve fazer, não faz. Não é assim que funciona. Ou então é um mercenário. Não é assim que Trabalha funciona. por dinheiro. Não é assim que funciona. Não vamos aqui enganar. Se eu tenho um cirurgião plástico particular, eu pago e ponto. Não é assim que funciona. Estamos em Portugal... Então ainda bem que eu estou ignorante. Prefiro ser ignorante. Eu tenho um cirurgião plástico, eu tenho uma clínica, eu pago. Okay, é 3 mil euros, é 5 mil euros, é 10 mil euros. Mas a minha questão aqui não... A minha questão aqui não é a intervenção do tratamento. Eu estou na área da saúde mental. Sim. Eu estou na área de ajudar a pessoa a perceber que ela pode fazer todas as intervenções que ela quiser. Se ela quiser entrar numa clínica e mudar do cabelo até o pé, ela pode, é um direito de liberdade dela. Se ela tem 200 mil euros para investir só nisso, ela pode fazer 300 mil, 50 mil, 30 mil, não interessa. Ela pode fazer. É um direito dela. Se ela acha que pegar aquele dinheiro, ela trabalhou para aquilo, ir entrar numa clínica e fazer isso, eu concordo. Eu estou falando que eu trabalho com gente da saúde. Eu tenho amigos médicos e enfermeiros. Então, eu sou dona de uma clínica de estética. Okay. Então, a minha questão aqui é, por que, em vez de
uma intervenção dessas, que não são intervenções tão básicas que as pessoas pensam, tão simples, porque não curar, não tratar, não perceber se realmente é aquilo. Por que eu falo isso? Porque houve uma moda de colocar as mamas. Porque, assim, as mamas tinham que ser as mamas maravilhosas. Agora, a moda é tirar as mamas. Por quê? Cancro. Agora tem que fazer mais perucas pro cancro. As coisas estão sérias, tristes. Carla, eu vou pôr esta questão. Então, a minha questão é, se tivesse, como a doutora disse, não é? No início, aquele acompanhamento, lembra? Os acompanhamentos dos miúdos, um acompanhamento também dos graúdos para certas situações, não evitaria tanto estrago e tanta decepção e tanta frustração? A questão para mim é esta: excesso de informação. Quando há excesso de informação, nós tendemos a banalizá-la e a não ouvi-la. Porque os alertas estão aí. Não estão a chegar da forma correta a quem deveria ouvir essas mensagens. Porquê é que eu digo isto? A Keila disse muito bem. Cirurgiões plásticos são médicos. Fizeram juramento de Hipócrates. Portanto, têm autonomia técnica e científica para dizerem a um paciente ou a alguém que os procure: isto não é o indicado para si. E eu não faço. Ou então são mercenários. Eu quero acreditar que temos médicos e não mercenários. Se alguém me procurar e me diga assim, vamos supor, ok? Olha, eu quero matar alguém, mas não sou capaz. Mas se há alguma forma de eu poder mudar-me, alterar-me emocionalmente, psicologicamente, seja lá como for, para ser assassino, obviamente que eu vou dizer, olha, haja ou não haja, procura outro colega, porque eu não vou fazer. Sim, é a mesma coisa de que alguém vai ao seu centro de estética e diz assim: Keila, eu quero rapar o cabelo. Olha, mas como não quero que ele cresça rápido, vai-me tirar o cabelo com cera. Eu pergunto à Keila se aceitaria fazer esse serviço. Não. Pronto. Certo? Certo. Então, é exatamente a mesma coisa. Estamos a falar de ética. Não, eu percebo o que está dizendo, mas aqui eu vou defender os médicos cirurgiões plásticos, porque vou fazer a defesa deles. Defendi em Lisboa e vou defender no Porto. E vou defender vou defender eles, por quê? Porque quem ouvir isso pensa, eu vou lá, não é? Eles trabalham numa clínica, são pessoas que também trabalham no público, trabalham no particular, são pessoas que fazem horas e horas. E se tem um paciente que já passou por situações aonde procura um médico que vai fazer uma amidoplastia, e o médico, ok, ali ele até pode fazer uma amidoplastia. Até pode fazer uma amidoplastia. E será que a pessoa, médico... imagina, a pessoa tem até uma indicação para fazer uma amidoplastia. Ok? Sim. Só que o médico consegue perceber que essa pessoa está em busca de outra coisa. Claro. Certo? Claro. Mas ele não tem o poder sobre um paciente. Por isso que quando eu estou operada no hospital, eu vou ser internada e já fui no hospital, e muita gente já foi, nós assinamos um termo de responsabilidade. Claro. E mais, para quem não sabe aí de casa, se um paciente negar o tratamento, por esse juramento que a doutora falou, eles não fazem o tratamento. Por isso eu defendo muito, muito e respeito muito os profissionais de saúde deste país. Então, o que eu quero dizer aqui é que, na questão das pessoas terem esse cuidado quando querem procurar uma mudança externa, seja ela
do corpo. Seja ela da cidade, seja ela do país, seja ela, sei lá, independentemente seja qual for. Fugir, na minha percepção, não é a solução. É entender o porquê que eu estou sentindo aquilo, não é? Indo para a saúde mental. Perceber se faz sentido eu, naquele momento, fazer isso. Como que eu falo isso? Por que eu tenho autoridade de falar isso? Porque há 20 anos atrás eu larguei um país. Mas eu não larguei um país e, olha, eu vou lá ver como é que é, se é fixe. Não, não foi assim. Então, é ter essa percepção. Quando você tem essa maturidade... De responsabilidade. Pronto. Por isso mesmo. Estamos a falar de escolhas Pronto. E de responsabilidade. Por isso mesmo, mas eu estou falando... consequências. Mas eu não estou falando de crianças de 5 a 15 anos. Eu estou falando de gente de 25 a 40, 50 anos. Então, temos que ter responsabilidade. Se eu e a doutora temos que ter, são pessoas que também têm que ter responsabilidade. Então, responsabilidade. Quando eu tenho responsabilidade. Então, essa responsabilidade nem é minha, nem é do psicólogo, nem é do psiquiatra, nem é do cirurgião plástico, nem é do médico, nem é do seu enfermeiro. É da pessoa que tem que entender o que ela está sentindo. Correto? Fácil entender? Então, a minha pergunta é, por que que as pessoas... Imagina, independentemente que Portugal não tenha, ok, tudo bem, não tenha uma vasta área de psicólogos, psiquiatras, e que não há uma política que trabalhe tanto, está melhor, já melhorou, mas pode melhorar mais ainda, há países mais evoluídos, e acredito que esse país tem essa capacidade também para se evoluir. Então, mesmo não tendo, mas ainda existe bons psiquiatras, bons psicólogos, bons terapeutas, que pode ajudar a pessoa a fazer o quê? Fazer um caminho de entender internamente uma beleza que ela não consegue ver, do ser, que a doutora disse, e muito bem, que é o eu, do ser, e não o parecer, e depois, sim, vir para fora e, olha, faça o que quiser, faça mudança no corpo, vá morar nas Maldivas, faça o que quiser. Percebe? Ok, lá, eu estou a entender, e quero que fique aqui muito claro. Eu não estou minimamente contra os cirurgiões plásticos. Não, muito não. pelo Sim, sim. contrário. Defendo, e mais, existe uma coisa chamada consentimento informado, que é uma obrigação que qualquer profissional de saúde tem de explicar quais são as reais consequências de qualquer ato médico que seja invasivo. Ou não invasivo. Sim, sim. Eu, quando vou ao médico, não espero que ele me mande tomar 3 ou 4 medicamentos sem me explicar para quê. Claro. Aliás, se ele não explicar, eu não saio sem que ele me explique, porque obviamente que vou perguntar. Óbvio. Isto faz parte Claro. da minha consciência e da minha noção de responsabilidade. É a sua vida, a sua saúde. Mas também faz parte da responsabilidade do médico explicar o porquê e o para quê da medicação que prescreve. Da mesma maneira que o cirurgião plástico também faz. E aqui nós o não seu estamos papel. contra ninguém. Exatamente. Nós estamos Agora, aqui numa conversa de um café. Aqui o que está em causa é as pessoas procurarem mudanças externas. Nem contra os médicos, nem contra quem faz. Exatamente. Aqui a questão é que muitas pessoas procuram mudar externamente porque não se sentem bem internamente. Ora, voltamos quase que ao início desta conversa. Quando eu disse que há escolhas. E a felicidade é algo que se encontra dentro e não fora. Exatamente. Agora, para se chegar a uma coisa tão simples, é preciso uma longa caminhada. Porque é preciso viver muito para se perceber uma coisa tão simples. Normalmente as coisas muito simples são as mais complexas. Exatamente. E o que acontece é que as pessoas vão à procura das mudanças exteriores porque não se sentem bem internamente e porque não sabem
de facto, que têm que fazer esse trabalho interno. E porque, apesar de haver muita informação, ela não está dirigida de forma a que seja... Eu digo isto muitas vezes. Comunicar não é ter um emissor e um receptor. Isso. Comunicar é eu ser capaz de dizer o que o outro precisa ouvir para perceber aquilo que eu quero dizer. Concordo plenamente. Isto é completamente diferente de simplesmente informar. Exatamente. Portanto, se houver esta preocupação... E uma coisa que eu quero frisar, que a doutora falou do decorar, das pessoas... Em vez de raciocinar. Exatamente, Sim. do compreender. Isso Exatamente. é muito importante. São processos completamente Exato. distintos. Agora perdi-me, confesso. Estávamos a falar sobre essa questão das pessoas terem a capacidade de ter uma responsabilidade em elas. A informação. Já consigo retomar. O que acontece é que, de facto, a informação até é excessiva, mas eu sou positiva, acredito que nós ainda podemos fazer muitas coisas boas e evoluir no bom sentido. E os sinais que eu vejo são todos muito a apontar para essa vivência mais interna. Sim. E se não, repare, a quantidade de coaches, terapeutas, a diversidade de áreas novas de saber que estão à disposição de todos. Vai à internet e tem masterclasses de tudo e mais alguma coisa. Fala-se de desenvolvimento pessoal às pasadas. Ou seja, mas voltamos a bater na mesma tecla. Será que, apesar desta informação toda, ela chega da forma que deveria chegar a quem precisa? Talvez não. Por quê? Porque se calhar não está feita da forma certa. Se calhar ainda não conseguimos... Aí entra onde eu queria entrar. Exatamente. Aí se calhar entra onde eu queria ainda entrar. não conseguimos transmitir aquilo que queremos transmitir. E se calhar, se sairmos um bocadinho do plano científico e formos para um plano mais simples, mais humano, de vivências pessoais, de partilhas, Sim. seja mais fácil Concordo. as pessoas entenderem. Concordo plenamente. Mas aí é a ciência que tem que sair do seu pedestal e que tem que adotar uma linguagem corrente. Só por esse comentário, este ano, está convidada para ir ter comigo acho que é o quarto, depois a doutora Elisa vai me dizer, é do IPO, o quarto encontro que estão a fazer, é em Gaia que acontece, que é a ciência e a espiritualidade. É que foi brutal. E esse cair... Porque é difícil. Eu percebi o pedestal, mas isso acontecer... Ok, mas é assim, nunca se ouviu falar tanto em espiritualidade como hoje em dia. Sim, mas repara... É que não há um dia que eu pego no telemóvel, tem logo noção, de manhã, e eu sou... Meu Deus, são tantas... Eu sou bombardeada... Tem noção... por serviços de coaches a todos os níveis. Tem noção... É inteligência emocional, é como é que vou fazer prosperar o meu negócio, quais são as competências que eu tenho que ter. Epá, quer dizer, isso está aí tudo. E em termos de espiritualidade, eu nunca vi tanto grupo, Sim. tantos podcasts, tanta informação. É verdade. Aliás, eu até diria, aqui há uns anos havia... saindo da nossa tradição judaico-cristã, havia algumas religiões que tinham algum peso na sociedade portuguesa. E hoje em dia eu vejo muito mais religiões. Vejo as pessoas muito mais a sentirem a necessidade de uma ligação ao sagrado. Que durante ali pelo menos, eu diria que entre os meus 12, se calhar não, mais cedo, mas houve ali uns anos, pouco antes do 25 de Abril e pós 25 de Abril, que a religião quase que foi assim um bocadinho posta de lado e vista como algo negativo. Hoje em dia eu não sinto isso, muito pelo contrário.
Eu acho que hoje as religiões, sejam elas quais forem, estão cada vez mais presentes. Ou seja, cada vez as pessoas têm mais necessidade de ter algo a que se agarrar. E ainda bem. Sim, e essa questão nem é... Esses encontros nem fala de religião, fala esses encontros que médicos e pessoas que falam que é a ciência e a espiritualidade junta. Para isso acontecer, teve que acontecer uma queda de pedestal. Não é? E também teve que acontecer o que aconteceu há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei em Portugal, falava-se de reiki. Reiki era uma coisa ruim. Hoje, eu tenho É reiki. banal. Nem é questão de ser banal. Hoje, dentro do Hospital São João, tem pessoas em fase terminal que fazem reiki. Então, o que acontece? Mudou muito. As coisas mudaram muito. E para mudar, teve que acontecer no sistema. As pessoas entendem quando eu falo o que é sistema. Então, no sistema teve que mudar muita coisa. E, nesse caso, a ciência, como estou próximo deles, acredito muito que eles perceberam isso e se aproximaram muito mais, porque só conseguem ir até onde os livros vão, e se aproximaram muito desse diferencial. Percebe? Eu acho que hoje há uma tendência, e ainda bem, ou seja, saímos de uma especialização para uma globalização. A globalização não é no sentido da globalização geral, em termos geopolíticos. Eu acho que nós temos sempre tendência a procurar entre os desequilíbrios algum equilíbrio. E nós, se olharmos para o desenvolvimento e para a história, nós, quando pendemos para um extremo, a seguir, vamos iniciar outro ciclo em que vai pender para o outro extremo. É muito difícil nós mantermos aqui este equilíbrio no meio termo. E, portanto, o que me parece é que, neste momento, nós estamos num período de uma evolução brutal, a uma velocidade estonteante. Verdade. E que isto, obrigatoriamente, nos leva, se calhar, a um salto qualitativo do ser humano, que nunca aconteceu para trás. Porque são tantas as coisas novas a surgirem hoje. O nosso próprio cérebro, nós só aproveitamos só utilizamos uma ínfima parte. Portanto, eu acredito que isto tenda a expandir-se. Sim. E que, portanto, nós estamos cada vez a tornar-nos, apesar de muitas lacunas e de muitos erros e de muitas coisas más, como, por exemplo, o uso e abuso das redes sociais e da dependência dos telemóveis, porque, efetivamente, nós conseguimos criar uma nova adição, que já não é álcool e toxicodependências. Pronto, agora já temos também o jogo, seja o jogo de casino, mas já temos mesmo a dependência dos ecrãs. Pronto, e é um comportamento aditivo como outro qualquer. Pronto. O que acontece é que, se isto tem esta parte perversa, também tem algo de positivo. Pois tem. É que, efetivamente, isto está a obrigar a que as pessoas comecem a refletir e a pensar que, se calhar, há outras dimensões da vida que fazem parte. Sim. Que há tabus e mitos que, se calhar, não fazem sentido, como, por exemplo, haver um divórcio tão grande entre a ciência e a religião. E, efetivamente, há muita coisa neste momento a emergir. Agora, não nos podemos demitir nunca do nosso sentido crítico, dos nossos princípios. Verdade. E de perceber até onde é que devemos ou não devemos ir. E para onde isso vem é a que devemos parar. responsabilidade e a autorresponsabilidade de cada um, não é? E, portanto, hoje, quando nós dizemos na escola não se ensina, a escola é para aprender, não é para educar, mas nós já temos disciplinas que se chamam educação cívica. Ou seja, em que se tentam ensinar princípios.
supostamente isto é uma coisa até muito boa. Para mim, tem tanto de bom como de perverso. Porque a existência de disciplinas destas cada vez retiram mais a responsabilidade dos pais e atiram para as instituições, entre aspas, Estado, a preservação dos princípios Sim. e daquilo que é comportamento cívico e, obviamente, que associado a isto tem que haver espírito crítico. Correto. Que cada vez mais não é incentivado nem fomentado. Verdade. E enquanto nós tivermos uma cultura de fast food em tudo, porque é tudo tão rápido, as brincadeiras também são em fast, portanto, é tudo telemóveis, e depois temos coisas como, por exemplo, problemas de obesidade, problemas cardíacos, uma série de doenças que, por um lado, nós temos cada vez mais condições para ter uma vida cada vez mais longa, por um lado, mas, por outro lado, temos cada vez mais oportunidade para desenvolver atividades e coisas que nos impedem de usufruir dessas mais-valias que vamos adquirindo. Sim. E nisto tudo há um grande desequilíbrio em que ou nós conseguimos ser críticos e fazer as escolhas do que queremos para nós, ou então vamos na força da onda. Mas aí também... E seja o que Deus quiser, mas isto é tão simples quanto isto. Nós estamos na iminência de uma catástrofe climática e andamos todos felizes e contentes. Exatamente. A cantar. E sei lá, olha, quantas pessoas conhece que tenham uma mochila à porta de casa preparada para uma eventualidade? Não tem. Mas olha que já há uns anos que o governo que deu indicações e publicou listagens que todos devíamos estar preparados. Sim. Mas não estamos. É falta de informação? Não. Responsabilidade. Acabou de dizer. A palavra responsabilidade e autorresponsabilidade faz parte de princípios e valores. E princípios e valores é coisa que perdeu-se com muita pena e está se perdendo. E não pode se perder. Porque ao perder-se isso, perde a essência. Essência de quê? Do ser. E fica só parecendo. Olha, eu faço uma questão muito simples. Quando um aluno chega, uma criança do ensino básico, chega à escola atrasado, quem é que deve ser chamada a atenção? É o pai ou é o filho? O pai. É o pai. Quantas vezes é que viu escrito numa caderneta do menino ou ouviu um professor chamar o pai para lhe chamar, ou seja, chamar o pai à escola para lhe dizer que tem que ter a responsabilidade de ter a criança a horas na escola? Eu nunca vi. Exato. Eu nunca vi. Mas também é certo que quando, a partir dos 8, 9 anos, em que já vão sozinhos, se não chegam a horas, já não é o pai, tem que ser o filho. Há alguma na universidade que no meu tempo algum pai fosse pedir satisfações ou tratar de algum assunto Claro de que um não. filho? Mas hoje, os professores universitários queixam-se de que os pais vão à escola, ou melhor, vão às faculdades, pedir contas do que se passa com os filhos. Sim. Porque os filhos não têm qualquer tipo de responsabilidade. Eu trabalho no polo universitário. Eu tenho sei. pacientes que querem voltar a estudar e estão à espera que eu lhes diga o prazo de inscrições da faculdade. Responsabilidade e autorresponsabilidade. É sobre isso, doutora Margarida. Olha, a nossa conversa fluiu muito bem. Passamos do tempo e a Amanda está ali, louca. E eu adoro isso. Olha, quero agradecer muito. Muito De nada, obrigada. foi um prazer. Queria que aproveitasse, se quer deixar alguma mensagem de positividade, alguma frase de alguém que te inspira. É difícil, há tanta gente que me inspira. Assim, aquilo que me ocorre quase dizer é Pelo Sonho é que Vamos. Que é um livro muito simples, de um autor brasileiro.
E eu acho que nós não podemos deixar de sonhar. E eu prefiro ser acusada de sonhadora do que dramática. Exato. Eu acredito que é possível viver bem e feliz, que é possível criarmos uma sociedade melhor. Sim. Isso não Sem significa dúvida. que nós estejamos bem, mas significa que é possível. E eu acredito que é possível. E é possível passando pelos Testemunho. confrontos, pelas situações, sem ter medo de passar por esses confrontos que a doutora falou. Obviamente. Porque a vida vai ter dor. E sem dor não há crescimento. E sem dor não há cura. Isso agora faz-me lembrar uma frase que um grande professor e um grande cientista e epistemólogo português, que nós temos a mania que não prestamos, mas temos pessoas valiosíssimas, Muito. que é o professor Cândido Agra, que no meu primeiro dia de aulas, no primeiro ano de Psicologia, escreveu no quadro: crescimento é sofrimento. Exatamente. Concordo plenamente. Sem sofrimento, sem pôr em causa alguma coisa, sem sair da zona de conforto, não há crescimento, não há evolução. Exatamente. Portanto, não há que ter medo. É sobre isso. Doutora Margarida, muito obrigada pela sua Obrigada, eu, foi um prazer. participação. Foi incrível mesmo fazer essa entrevista com alguém tão especial e com tanto conteúdo e essa conversa que foi tão enriquecedora para quem vai assistir e confesso que para mim também. Muito obrigada. Para vocês, se inscrevam no canal. Já deu para perceber que esse episódio não pode se perder, porque foi aqui incrível, não é? Eu quero deixar a frase, não é? Final. A terapia é o lugar onde encontramos coragem para enfrentar nossos medos, abraçar nossas verdades e nos tornar os autores de nossas próprias histórias. Por isso, o conforto é o pior vício. Isso é Marco Aurélio que diz. E com essa frase, saia desse conforto, encare o seu desconforto, enfrente as suas frustrações, as suas dores e encontra nesse local essa tranquilidade, essa paz que acontece com o crescimento do ser e não parecer. Despedimos desse episódio, olhando para aquela câmera, eu e a doutora Margarida. Hora do Não café. sei qual é a câmera. Hora do cafezinho, essa do meio. Hora do ok. cafezinho com a Keila. Muito obrigada a todos. E agora vocês vão acompanhar tudo lá no canal. Fiquem a aguardar. Beijo, até a próxima. Boa tarde.